Voltamos com a notícia de frente. Haroldo, seu destaque. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já percebeu que está completamente acuado com relação a essa situação toda do Brasil, com cada vez mais instabilidade política. Lá atrás, quando ele apoiou Arthur Lira para a presidência da Câmara, do Congresso Nacional, a tentativa era de, sobretudo, ter uma certa governabilidade no país. Não está acontecendo. Ele não consegue governar por conta do Congresso Nacional, que não deixa de governar. Uma hora é o Congresso Nacional, outra hora é o Supremo Tribunal Federal, toda hora acontece alguma coisa. E a declaração dele ontem para a população, né, para o povo, né, foi a seguinte: olha, estou aguardando uma sinalização do povo para que realmente eu possa começar a agir. Mas possa começar a agir como? Né? Sabe-se que o presidente da República, um chefe de Estado, tem poder, sobretudo, de intervenção nos estados, intervenção nos municípios, estado de defesa, estado de sítio, essa história toda que nós conhecemos, né? Mas me parece que o presidente não sabe o caminho necessário para poder resolver coisas graves em nosso país. Ele diz o tempo todo que o nosso país está quebrado. Na verdade, o país não está quebrado. O que o país precisa é de ações efetivas na economia, para que realmente nós possamos sair dessa situação. O que incomoda muito o presidente Jair Bolsonaro é o fato de ele estar sem poder, entre aspas, de poder intervir em coisas que estão fazendo com que ele perca, sobretudo, popularidade. E ninguém nega que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, principalmente durante o governo federal, durante o governo Jair Bolsonaro, está agindo como executivo, está governando esse país o tempo todo. Na semana passada, na terça-feira, hoje é quinta, né? Na terça-feira, Carmen Lúcia apresentou uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de genocídio contra as populações indígenas durante a pandemia do novo coronavírus. Ponto 1. Esta semana, a criação da CPI da pandemia, né, que em primeira instância, em primeiro momento, era para investigar só o governo federal. Aí, é claro que o presidente arrepiou e disse o seguinte: olha, só o governo federal não, vamos começar também a investigar os governadores e os municípios. Com relação a isso eu não sou contra. Por que não também investigar o Supremo Tribunal Federal, considerando que existem vários ministros com vários processos? Ou seja, de uma hipocrisia muito grande, tem ministro aí que não tem moralidade nenhuma para poder pedir investigação de governo federal e governos estaduais. A verdade é o seguinte, né? Ele não dá conta de resolver as coisas que precisam se resolver com uma certa celeridade, porque ele está sempre jogando nas costas de alguém essa impossibilidade. E não pode ser assim. Inclusive na sua base, raiz, né, dos famosos bolsomínios, aqueles que são de extrema direita, já estão incomodados com isso. Eu vejo por várias vezes em grupo do WhatsApp: escuta, esse presidente não vai fazer nada, ele vai continuar assim, sendo refém do Supremo Tribunal Federal, refém do Congresso, refém do Senado. O que é que nós podemos esperar num presidente, entre aspas, fraco desse jeito, né? Porque ele, enquanto presidente da República, ele teria sim condições de agir, teria sim condições de poder ter um pouquinho mais de governabilidade. Ele esperava isso com o Arthur Lira, mas o Arthur Lira já descambou para o outro lado, até porque faz parte do Centrão, que eu já disse por várias vezes que é a ala mais podre que se tem da política brasileira, porque joga com o poder o tempo todo, né? É o poder pelo poder e pronto, acabou. Mas eu particularmente achava que seria uma jogada maquiavélica, né, do próprio presidente Jair Bolsonaro, para que os fins justificassem os meios. Ou seja, ganhando o Congresso Nacional e com o Congresso Nacional e o Senado na mão, ele poderia tomar medidas mais assertivas. E não conseguiu, e não vem conseguindo. A alta do combustível, por exemplo, foram várias, foram 6. Ele tentou intervir a Petrobras, né? Até houve uma intervenção, trocou o presidente, mas o preço do combustível continuou alto do mesmo jeito. Agora que começou a cair. Gás de cozinha, a mesma coisa. Energia elétrica, a mesma coisa. Ou seja, o sistema é tão muito articulado e aparelhado como um todo, que até o presidente da República não consegue, de certa forma, colocar de forma prática, efetiva, ações que possam melhorar a vida do brasileiro. E o país cada vez mais dividido em todos os setores, o que realmente nos projeta para uma situação de muita dificuldade até o final do ano. O Brasil vai quebrar? Não. O Brasil não vai quebrar porque tem recursos, tem divisas, tem tem as condições de sair disso. Mas é preciso que se tenha um presidente da República com muito mais força, com mais coragem, não só no discurso,
Não só, vou repetir, não só no discurso, que o discurso ele é bom, ele fala grosso, né? Ele faz o enfrentamento, xinga um, xinga dois, xinga três, xinga quatro, xinga todo mundo. Mas é preciso que se tenha coragem efetiva para que realmente isso possa acontecer. Coragem por meio das ações legais, né? Que sejam em conformidade com as leis, mas que realmente possam ter um resultado um pouco mais rápido para a sociedade brasileira, que não aguenta mais. Ele fica anunciando o caos todo momento. A economia vai quebrar, a economia já está quebrada, estamos caminhando para o precipício, né? A situação é terrível, mas não dá um caminho, não dá uma luz. Imagine você dentro de um avião, o piloto abre a porta do avião e vira para os passageiros e diz assim, olha, o avião vai cair, mas eu não sei como que nós vamos fazer não, porque o copiloto não quer me ajudar e o engenheiro de bordo também não quer me ajudar. Ou, de certa forma, o capitão, né, o comandante, o almirante de um navio diz o seguinte, olha, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque eu não sei, estamos perdidos. Quer dizer, então, pelo amor de Deus, o que está faltando agora é realmente mostrar, entendeu? Toda aquela coragem que ele teve durante a campanha política para que realmente coloque em prática, junto ao Ministério da Economia, Paulo Guedes e Companhia Limitada, ações, né, que realmente possam acontecer. Cadê o traquejo político que ele tem que ter com o Congresso Nacional? Porque sem o Congresso também não faz nada, né? Mas ele precisa saber jogar, fazer política com lealdade, né, e conseguir com muita habilidade conquistar novos pares para que realmente esse país possa andar. Porque se for nesse caminho, ele vai ter mais dificuldade ainda e a impopularidade dele vai aumentar por conta exatamente de ações que não estão dando resultado. A vacinação, por exemplo, é fundamental. Tem um vídeo da fala dele, eu já tinha esquecido, a Nara me lembrou. Vamos colocar, aí a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Olha, o Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer. Ou quem não tá na rua, né? Eu sempre estive na rua. Sempre estive na rua. As últimas saídas minhas foi em várias comunidades aqui em Brasília, aqui, Chaparral, Itapuã, São Sebastião. Né? As pessoas que me autorizavam entravam na casa, pedi para abrir a geladeira da pessoa lá. Né? Já estive em Celândia, Taguatinga também. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro baixou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém. Mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente, de paletó e gravata, que não quer enxergar isso aí. Acha que a vida é o serviço dele, né, em casa, ou home office. Tempo tinha paletózinho e gravata, com o dinheiro na conta no final do mês, sem problema nenhum. E o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Até 2, 3 anos atrás, nós tínhamos 5, 6 pessoas que morriam por dia de fome. Hoje já são 15 pessoas que morrem por dia no Brasil de fome. Nós temos 52,7 milhões de brasileiros, 1/4 de brasileiros praticamente, né, da população brasileira, em situação de pobreza, que não tem o que comer, né? A gente precisa mudar esse cenário. E para mudar esse cenário é importante que o estadista, né, que o presidente, que o chefe de Estado tenha, sobretudo, uma alma comunitária e tenha coragem de agir. Coragem de agir em nome da sociedade brasileira. Faça o enfrentamento necessário, né, com um discurso conciliador junto ao Congresso Nacional, ao Senado, que sem eles você não consegue, de certa forma, colocar em prática as ações que são importantes para o Brasil, né, e faça o enfrentamento necessário junto ao Supremo Tribunal Federal. É isso que precisa ser feito.
e não deixar na mão do Supremo para que o Supremo governe esse país. Se continuar desse jeito, aí realmente vai perder a mão, e já vem perdendo a mão, e aí nós vamos ter uma situação extremamente grave, essa mesmo que você está reconhecendo, que nós estamos passando e pode piorar. É isso. Eu queria fazer algumas observações, Nayara e professor Haroldo, em cima desse tema. A primeira, né? Só espero o seguinte, né, de que o que o presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco, que nós acompanhamos aqui, que não seja uma ameaça ao regime democrático brasileiro. É isso? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o presidente Jair Bolsonaro diz que aguarda a sinalização do povo. Aí a dúvida é a seguinte: do povo brasileiro ou do povo dele, lá nas redes sociais, que são alimentados, né, que é alimentado com aquilo que interessa às mídias sociais, que é para quem o presidente fala, né, que é para quem o presidente fala. E o outro ponto aqui que eu quero discordar, o presidente não é refém do STF, o presidente não é refém do Congresso Nacional. O problema é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, eles podem até tentar fugir um pouco, mas eles são reféns do que diz a Constituição da República do Brasil, né? A Constituição Federal. Eles são reféns da Constituição Federal. Vou ilustrar aqui com um exemplo recente, que nós estamos vivendo isso esta semana. Quer dizer, foi instalada lá a CPI da pandemia. Por quê? Porque está lá na Constituição que, para ser instalada uma CPI, tem que atender 3 requisitos básicos. O primeiro, qual é o objeto da comissão parlamentar de inquérito, né? Específico. Bom, então isso daí foi atendido, né? Tem que ter o prazo de duração dessa CPI, atendido. Outro requisito atendido. Tem que ter o número de assinaturas necessárias para que essa CPI seja instalada. No caso do Senado, 1/3 de 81 senadores é 27, tinha 32 assinaturas, foi para 34 assinaturas. Então é o seguinte: está lá na Constituição Federal que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, teria que ter instalado essa CPI. Ele não tem o que analisar se é oportuno, se não é oportuno, né? Está na Constituição que ele, nesses casos aí, ele tem que instalar a CPI, né? Então é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ao ser provocado por 2 partidos, disse ao presidente do Senado o seguinte: olha, tem que obedecer à Constituição. E democracia é isso, né? Democracia é isso. Tem o Poder Executivo com competência dele, o Legislativo também, o Judiciário da mesma forma. Aí é o seguinte: mas todos têm que respeitar o que diz a Constituição. Essa é a questão que está colocada, e não tomar colocada na mesa. E não tomar a Constituição como conveniente ou como conveniência, né? Porque muitas das vezes você vê decisões do próprio Supremo Tribunal Federal tomando a própria Constituição de alguns ministros como conveniência, né? Quando é bom, eu aprovo; quando não é bom, eu reprovo. Quer dizer, então aí fica complicado. Eu acho que a manutenção do Estado Democrático de Direito é isso, né? É você dar as mesmas condições, né, para as pessoas, para que elas possam realmente dar a sua opinião dentro de uma certa regra, mas que essa regra valha sobretudo para todos, independente da sua posição. É isso. Certo, olha, o pessoal está participando aqui. Bom dia, professor. Eu queria entender essa coragem que o senhor fala que o presidente deveria ter com um Supremo Tribunal barrando tudo que passa, tudo que se dá. É nítido que o STF está passando por cima da Constituição, Lúcio. De Várzea Grande participando aqui com a gente. Foi exatamente o que eu pontuei agora. O STF, ele acaba julgando por conveniência. Infelizmente, hoje nós temos um STF, Supremo Tribunal Federal, completamente politizado. A maioria dos ministros que foram colocados ali foram colocados, né, por conveniência, por Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Companhia Limitada.
Isso Como é fato. foi colocado o Nunes Marques agora, a mesma coisa. Mas é minoria. Não, mas tudo bem, mas não foi colocado do mesmo jeito? Mas é minoria. Não, espera aí, tá? vamos. Nós não podemos ter... A discussão é outra. Pois é, mas nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal tendencioso. Ele tem que ser imparcial. E todas as medidas que são tomadas nesse Supremo Tribunal Federal, durante a gestão, durante a presidência do Jair Bolsonaro, foram claramente decisões na contramão, primeiro, do interesse da população. Baseados no seguinte, eles não atropelaram a Constituição Federal. Eles estão decidindo, o Supremo Tribunal Federal é perfeito? Não é perfeito. Agora é o seguinte, eles estão decidindo em cima da letra da lei, o que diz a Constituição Federal, né? Porque é o seguinte, o Poder Judiciário, no caso aí, a Corte Suprema, é o seguinte, quando a Constituição Federal não está sendo obedecida, eles precisam atuar, né? Precisam atuar. Né? E o seguinte, e esse negócio de fazer discurso, decisões judiciais, quando você não concorda com ela, você tem que rebater, né, no foro adequado, que é a própria justiça. Né? Não é ficar mandando mensagem para a rede social, olha, preparem-se, olha, eu quero a sinalização do povo. Não é por aí, porque passa um outro tipo para aquilo que você acabou de falar agora há pouco, professor. Para essa nação que está dividida, né? Infelizmente. Mas aí, será o seguinte, será que agora ele vai tomar aquela decisão? Será que vai? Será que nós vamos ressuscitar o AI-5? Será que vamos voltar à ditadura? Quer dizer, então, é com isso daí que os governantes têm que ter cuidado, né? Eles precisam agir com responsabilidade, né? E o seguinte, olha, e reféns da Constituição do país. É isso. Então é o seguinte, não estão satisfeitos com a Constituição? Tudo bem, convoque-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso. Dentro do regime democrático e longe da ditadura. Exatamente. Né? Longe da ditadura. Né? Concordo. Certo. Olha, mais uma situação aqui que eu queria colocar desde o início, depois do destaque do Lúcio, só falando da questão da justiça, né? Bom dia, Nayara, sou a Juliana. Olha, a justiça realmente não ajuda os pobres, porque meu filho foi morto em 2010 por um homem que colocou choque elétrico, uma cerca, sem identificação, onde meu filho, brincando, segurou na cerca e morreu eletrocutado. Na época, nem preso ele foi, mas assumiu que ele sabia que podia matar alguém. A justiça determinou um valor de indenização, mas até hoje isso não foi resolvido. Isso 11 anos lutando. Meu filho tinha só 6 anos na época, a juíza já determinou que é para pagar, mas até agora nada. Falando então da justiça aí, nossa telespectadoras, meus sentimentos, viu, por essa perda, e tomara que a justiça seja feita neste caso. E antes da gente encerrar, tem um outro caso, né, Lúcio? Posso registrar Pode, aqui? Claro. É esse mesmo? É da morte lá da jovem? Está aqui, ó, na capa do jornal A Gazeta. Mulher morre após 4 plásticas. A Keitiane Elisa da Silva apresentou falta de ar de 27 anos e ardência no corpo pouco tempo depois de sair do centro cirúrgico. A família relata que a jovem teve Covid-19 há 1 mês, mas se recuperou bem. Um outro profissional teria se negado a fazer os procedimentos de lipoaspiração, enxerto nos glúteos e correção de uma cicatriz no seio, por conta do risco da cirurgia, que era muito extensa. O médico Alexandre Veloso, por sua vez, aceitou realizar o trabalho. Olha, essa história aqui precisa ficar muito bem explicada, porque de tempos em tempos, acontece uma tragédia dessa, né? Nós temos, né? Olha aí a foto da moça que perdeu a vida após as 4 plásticas. É preciso o seguinte, que se explique muito bem por que é que isso aconteceu. Né? Por que é que isso aconteceu? E a família quer tinha risco? né? Tinha risco de Lúcia, fazer tinha a 30 cirurgia? dias que ela tinha pego Covid-19, não é isso? Que está aí na reportagem? Como Sim, é que o médico isso. autoriza uma cirurgia dessa, de 8 horas, para quem tem 30 dias que saiu de um tratamento do Covid-19? Olha, eu não entendo nada de medicina, medicina, ela já tinha mas, sido sei lá, recusada, né, por um outro médico. Já tinha sido recusada por um outro médico. por um Então, outro médico. aí tem problema. Pois é, gente. O Aí que o médico disse?
Já falou alguma coisa? Não, ele prestou informações, né? Mas isso tem que ser muito bem esclarecido, né? Sem dúvida. A assessoria jurídica emitiu aí uma nota no Gazeta Digital, tá lá, dizendo que ele realizou todos o risco cirúrgico antes, né? Mas faltou orientar essa paciente. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Não tem condições nesse momento de fazer 4 procedimentos. Tanto que a família ficou atrás de UTI quando ela começou a passar mal. Encontraram no hospital particular aqui, mas quando ela chegou no hospital para ser internada, infelizmente, ela acabou morrendo. Deixando 2 filhas, né? Uma de 6 e uma de 8 anos. Você já pensou? Tristeza? Que triste. Nossos sentimentos aí a essa família. Vamos, né, gente? Bom dia, Lúcio. Bom dia. Amanhã sextou, Nayara. Sábado dormir até mais tarde. Sábado dormir. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos. Um excelente dia. Bom dia, gente. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau.